A paz do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente. É um prazer muito grande poder me dirigir a você através desse vídeo e poder estar falando um pouco da palavra de Deus para que ela possa trazer edificação, consolação e fortalecimento da sua fé em nome de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vivendo um mundo de incertezas. Nós temos uma pandemia assolando a nossa nação, assolando o mundo. Hoje nós estamos cheios de dúvidas, angústias, medos, coisas que geram ansiedade aos nossos corações. Nós temos uma vida, um estresse cotidiano que, por sua própria natureza, já gera um estresse e uma ansiedade em nossas vidas. E agora, por conta disso que assola a nossa nação, esses medos se multiplicam, essas angústias se multiplicam, incertezas em relação ao amanhã, incertezas e medos em relação ao que pode acontecer com o futuro da nação. Diante disso, eu queria trazer uma palavra de Deus ao teu coração que fala sobre ansiedade. As coisas que nos anseiam, as coisas que nos inquietam. Ansiedade, ela é uma doença da alma do homem. E eu queria trazer uma palavra para você sobre cura da ansiedade através da palavra de Deus. Ansiedade, ela é uma preocupação intensa, persistente. É um medo de situações cotidianas. Você que tem ansiedade, que sofre desse mal, você pode vivenciar isso no teu cotidiano. A pessoa com ansiedade, ela tem medo de situações do cotidiano, situações que pareciam ser normais. Ela tem uma preocupação muito intensa, chega a ser preocupações que tiram o sono da pessoa. A pessoa não consegue ter uma noite de sono tranquila, a pessoa não consegue ter um dia tranquilo, a sua mente é um turbilhão de emoções e pensamentos que aquela pessoa não consegue se desligar por um segundo dessas preocupações intensas e persistentes. A frequência cardíaca se eleva, as preocupações elas vêm à nossa mente com um ritmo alucinante, a respiração se torna-se rápida, a sudorese toma conta do corpo, e a sensação de cansaço. Tudo isso são sintomas que nos mostram que a nossa ansiedade ela está excessiva. A ansiedade ela pode ser até um sentimento normal do ser humano. Ela se torna uma demonstração de que existe um algo por trás, ela se mostra preocupante, tá? Quando esses sentimentos tornam-se frequentes, tornam-se praticamente que diretos. E aí então nós temos que entender, opa, existe algo errado, acende um sinal de alerta. Então quando esses sentimentos tornam-se frequentes, há algo que está acontecendo de errado e você pode estar passando por uma crise de ansiedade. Você pode estar sofrendo de ansiedade. E eu quero trazer, dentro da palavra de Deus, a cura da ansiedade através da palavra do Senhor. Para isso eu quero usar um texto que está dentro do livro de Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus.
E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Somente até aqui eu quero utilizar esse texto para trazer a você a cura pela palavra de Deus para a ansiedade. Como eu falei anteriormente, a ansiedade pode ser um sintoma natural do nosso corpo. E ele é indicado, existe um indício de que algo está errado quando esses sentimentos tornam-se frequentes, essa sudorese, esse medo de situações cotidianas, esse pânico, esses pensamentos acelerados que me tiram o sono, que me elevam os batimentos cardíacos e que minha respiração ela fica ofegante e o sintoma de cansaço no meu corpo constantemente. Eu tenho um problema de ansiedade. Então eu quero, através da palavra do Senhor, trazer uma palavra ao teu coração. Algo que nos desconcerta é o silêncio. Parece que algo está errado quando o céu fica em silêncio. Se nós oramos e não obtemos resposta, se nós não sentimos paz, não encontramos aquela paz de resposta de oração, não ouvimos uma palavra que nos dê uma solução ou conforto, então começa a vir uma ansiedade sobre nós. Talvez você já tenha passado por isso. Você já passou pela sensação de estar orando, de estar buscando uma resposta, de estar buscando um consolo, de estar buscando algo da parte de Deus e não haver resposta nenhuma? Talvez você já tenha passado por essa situação, orando, clamando, jejuando. Nada. O céu está em silêncio. Parece que Deus não está respondendo às nossas orações, parece que Deus não está nem ouvindo as nossas orações. A primeira coisa que nós pensamos é: e agora? Não tenho solução. A ansiedade começa a bater, o coração começa a acelerar. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta, eu preciso saber aquilo que eu tenho que fazer. Eu preciso saber como resolver uma situação. A ansiedade nos consome. Uma solidão, um sentimento de solidão que nos massacra. Nós vemos na Bíblia homens e mulheres de Deus que tiveram momentos de ansiedade, de angústia, de desânimo. Em alguns casos, a depressão alcançou proporções tão grandes que certos personagens bíblicos desejaram até mesmo a morte. E chegaram muitas vezes a pedir a Deus que até tirassem as suas vidas. Moisés passou por uma situação semelhante a essa no deserto. Lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 15, Moisés fala assim: se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Elias foi outro, que um dia ele se apresentava diante de Acabe, no outro ele fugiu. Em um dia ele enfrentou os profetas de Baal, fez fogo descer do céu, no outro fugiu da frente de Jezabel e chegou a pedir a Deus que lhe tirasse a própria vida. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Jonas, o profeta, também pediu para que Deus tirasse sua própria vida. Jeremias foi mais longe. Jeremias pediu que amaldiçoasse o dia em que ele nasceu. Então são homens de Deus, com comunhão com Deus, com intimidade com Deus, que passaram por momentos de ansiedade, que chegaram a momentos de depressão tão grande que desesperaram da própria vida. E Paulo, um dos maiores escritores do Novo Testamento, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele fala: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia,
porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. O apóstolo Paulo, extremamente utilizado por Deus, autor da maioria das cartas do Novo Testamento, teve momentos de desespero tão grande, de agonia tão grande, de depressão tão grande em sua vida, que chegou até mesmo a desesperar da morte. E como foi que esses homens de Deus, Moisés, Elias, Jonas, Jeremias, Paulo, conseguiram então se livrar de uma situação como essa? Nesses casos, eles receberam da parte de Deus uma palavra. Agora, e quando isso não acontece? E quando isso não vem? Essa palavra, esse conforto, esse consolo, essa direção, ela não vem. Deixa eu te lembrar mais um caso, o caso do rei Saul. O exército de Israel, ele estava se preparando para uma batalha contra os filisteus, uma batalha difícil. Os filisteus, então, com um exército muito mais numeroso, com armas melhores, e a Bíblia diz que, vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Imagina o tamanho do medo que Saul não sentiu. E a Bíblia continua: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por profetas. Essa passagem está em 1 Samuel, capítulo 28, versos 5 e 6. Os céus guardaram o silêncio absoluto, Deus não lhe respondeu. Deus não lhe respondeu por Urim e Tumim. Deus não lhe respondeu por profeta nenhum. Não houve palavra, não houve conforto, não houve uma resposta à oração de Saul. Eu imagino o coração de Saul vendo aquele exército, preparando o povo para a batalha, sem saber o que poderia lhe acontecer, buscando uma resposta de Deus, e essa resposta não vinha. Eu acredito que você já deve ter passado por situações como essa. Você está diante de um obstáculo, de um desafio, de uma nova etapa da sua vida, de uma nova perspectiva que se abriu e você quer saber qual é a vontade de Deus. Você vai, você fica, você entra, você sai, e você ora ao Senhor, busca uma resposta da parte de Deus, e essa resposta não aparece. Eu fico imaginando como fica o teu coração. Inquieto, angustiado, ansioso, o coração começa a acelerar, a palpitar. Eu preciso tomar uma decisão e eu preciso buscar de Deus qual é a melhor saída, a melhor forma de eu resolver, e essa resposta não aparece. Então, Saul estava passando por essa situação e Deus não lhe respondeu. Na esperança de saber aquilo que ele deveria fazer, ele tomou uma decisão que foi uma das coisas mais cruciais contra a sua vida. Ele foi consultar uma pitonisa, uma médium. E a palavra de Deus diz que isso praticamente lhe custou a vida. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a resposta de Deus não vem e a gente querer criar certos atalhos para saber qual é a vontade do Senhor. Se Deus não está nos respondendo naquele momento, alguma coisa há. Então nós precisamos entender isso daí. Saul quis antecipar e criar um atalho. E as suas circunstâncias, as suas consequências foram desastrosas. O livro de Apocalipse, nesse texto que nós acabamos de ler, capítulo 8, do verso de 1 a 6, ele nos ensina que pode haver silêncio no céu. O versículo 1 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Então, e uma característica do livro de Apocalipse é que, nesse livro, o céu ele é um lugar sempre representado por muitas vozes, por muitos barulhos. E quase em nenhuma passagem desse livro você vai ver silêncio. São constantes os louvores, os trovões, as exclamações, os cânticos, os brados e as proclamações. Entretanto, nós lemos que ao ser aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu. Pode haver silêncio no céu. E às vezes, esse silêncio acontece até mesmo por causa dos nossos pecados. Mas às vezes não. Então eu quero ver com você por quê
houve silêncio no céu e como eu posso usar esse texto para tratar da questão da ansiedade. João estava num lugar privilegiado. Ele estava tendo a visão do que estava acontecendo e o porquê houve silêncio no céu. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, quando há silêncio no céu, é porque preparam-se grandes coisas. É isso mesmo. Primeira coisa que eu preciso entender quando existe silêncio no céu, estão sendo preparadas grandes coisas. Ao contrário do que nós podemos pensar, em momentos de angústia e ansiedade, nos quais nós suspiramos por uma resolução rápida de algo que nós estamos pedindo, para um problema que me surgiu, o silêncio no céu não é sinal de inatividade, ou também não é sinal de que Deus não está me ouvindo, ou que Deus está ocupado demais para se atender à minha oração. Não é isso. Mas o contrário. Esse silêncio pode ser um sinal de uma preparação. Olha comigo o versículo 2. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. O que significa isso? Preparação. Tá? Apresentaram os 7 anjos em pé diante de Deus, e todos eles com trombetas na mão. Então se cria uma expectativa do que poderia acontecer. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, a trombeta é símbolo de anúncio de alguma coisa. Anúncio de libertação, anúncio de uma proclamação. A trombeta sempre é ligada ao anúncio de alguma coisa. Então o fato de haver silêncio no céu e os anjos estarem com as trombetas na mão, alguma coisa está sendo preparada para ser anunciada. Então, primeira coisa, quando há silêncio no céu, estão sendo grandes coisas preparadas. Esses 7 anjos se comportavam ali como uma orquestra, preparando seus instrumentos para dar início, então, a uma sinfonia, a algo que estava sendo preparado para ser anunciado. Nós oramos, não ouvimos respostas. Pedimos orientação e continuamos confusos, entregamos a Deus um problema e ele não se resolve. Diante de tais acontecimentos, o que acontece? Nós podemos estar certos de que o Senhor nos prepara lá do céu grandes bênçãos. Querido, entenda isso. Muitas vezes, quando você ora e nada acontece, coisas grandes estão sendo preparadas. Deus não deixou de lhe ouvir. Deus não deixou de dar atenção às tuas orações. Toda oração sobe à presença do Senhor. Porém, Deus está preparando coisas grandes para você. Na hora certa, essas bênçãos serão derramadas. Acontece, porém, que muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa impaciência, a nossa falta de fé nos leva a não esperar o tempo de Deus. E nós queremos que as coisas aconteçam no momento imediato. E não é dessa forma. Não é desta forma que Deus trabalha. Deus não trabalha no meu tempo, mas sim no tempo dele. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas, já que a resposta tarda a vir. E nós acabamos muitas vezes colocando tudo a perder. Dessa forma agiu o povo de Israel. Deixa eu te trazer um fato para você entender. Você se lembra quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas do Senhor? Ele estava recebendo ali uma série de instruções da lei, do tabernáculo, das promessas que Deus tinha para Israel, de uma série de coisas que Deus estava transmitindo a Moisés para Moisés transmitir ao povo. Foram 40 dias e 40 noites que ninguém viu o sinal de Moisés, houve um completo silêncio no monte onde Moisés estava, e o povo então começou a temer, achando que Moisés não viria mais. O que o povo fez? Vamos fazer o bezerro de ouro. E aí, ao final da história, a gente já sabe qual é. Moisés vem, quebra as tábuas, morrem 3.000 pessoas, um desastre total. Por quê? Porque não souberam esperar o tempo de Deus. Quiseram criar um atalho por medo de Moisés não voltar e eles então não terem uma resposta da onde eles saíam para prosseguir. Eles estavam no meio do deserto e ali eles pararam enquanto Moisés subiu. O povo estava pensando, e agora, vou para onde? Então, queridos, quando o céu está em silêncio,
grandes coisas estão acontecendo. E assim é que nós vemos em Apocalipse. Os 7 anjos em pé de prontidão. Cada momento em que eles estão ali parados, esperando somente a ordem de tocar as trombetas e liberar a tua bênção dos céus. Segunda coisa, quando o céu está em silêncio, é porque as tuas orações, elas estão sendo recebidas. O momento em que você está orando, as tuas orações, elas estão sendo recebidas por Deus. Deus pode não estar falando neste momento, mas Ele está recebendo as tuas orações. O silêncio no céu é um outro indicativo de que as tuas orações estão chegando ao trono de Deus. Por quê? Olha comigo o versículo 3 e 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O que acontece? Quando João vê essa cena, a Bíblia relata para nós que o incenso, que a fumaça do incenso, representa o quê? As nossas orações. É um símbolo das nossas orações. Olha o que diz o Salmo 141, verso 2. Suba a tua presença, a minha oração como um incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. As nossas preces são representadas pelo incenso. Tá? E tudo o que acontece depois na visão de João vem como respostas a essas orações. As libertações dos cativos, queda de império, destruição de opressões e muitos outros atos poderosos que ocupam o livro de Apocalipse. São representados como consequência das preces, das orações. Então o fato de haver silêncio no céu significa que Deus está operando, Deus não está parado, Deus não está quieto. Então aquieta o teu coração, porque as tuas orações, elas estão sendo recebidas. Se nós não ouvimos respostas, frequentemente nós concluímos o quê? Que o Senhor não nos ouve. E aí nós deixamos de orar. Eu tenho orado, Deus não está me ouvindo, então eu vou parar de orar. Eu tenho buscado, a resposta não vem, então eu vou largar de buscar, de clamar, de jejuar. Não, querido. É justamente o contrário, tá? É justamente Deus ouvindo as nossas orações. Primeiro, grandes coisas sendo preparadas. Segundo, Deus ouvindo, então, as nossas orações. O salmista diz: esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Salmo 40, verso 1. Tá? Nós também precisamos perseverar e continuar orando. A sua resposta vem. Terceira coisa, quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. E esse é um ponto muito importante, eu quero que você preste muito bem atenção naquilo que eu vou te falar. É uma conclusão curiosa, mas não menos verdadeira. Tá? Entenda comigo o versículo 5. Diz assim: e o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Tá? Houve silêncio no céu, mas está existindo barulho na terra. Há ocasiões em que a voz do céu, ela é precedida pelo barulho de certos acontecimentos. Preste atenção se isso já não aconteceu com você. Começamos a orar por algo ou por alguém e parece que tudo se transforma. Tudo se transtorna. Parece que tudo fica pior. Lá de cima, silêncio, mas aqui embaixo, tumulto. Já parou para pensar nisso aí? Pastor, eu comecei a orar, minha vida virou de cabeça para baixo. Pastor, comecei a pedir pela conversão da minha família, do meu filho, da minha esposa, do meu marido, da minha mãe e do meu pai. Parece que tudo se transformou, pastor, e tudo ficou pior. Querido, lá em cima eu não escuto a voz, mas aqui embaixo eu estou vendo barulho. Os problemas, em vez de acabarem, de acalmarem, parece que eles ficam pior, começam a gritar mais alto. O silêncio está lá, mas o barulho está aqui.
E nós que esperávamos uma resposta totalmente diferente às nossas orações, ficamos definitivamente desconcertados. Já te aconteceu de você orar por uma situação e parecer que as coisas ficam pior? Acredite, isso é um bom sinal, não é um mau sinal. Tá? Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra, mas isso não significa que o bem perdeu a luta, que o mal venceu. Dizem que a noite sempre é mais escura antes do amanhecer. Tá? Essa escuridão não é o atestado de óbito da tua vitória. É a certidão de nascimento da tua bênção. Tá? Então, quando você estiver orando e parecer que as coisas aqui embaixo elas estão tumultuadas, não desanime. É normal o silêncio no céu e o barulho na terra. Tá? Lembre-se do que o salmista diz no Salmo 46, verso 6. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deixa bramar, deixa os reinos se abalarem, deixa as potências espernearem. Resista, continue orando, porque quanto mais você ore, mais as coisas se levantam contra você. É porque é mais um sinal de que Deus tem preparado coisas grandes. E no tempo certo, a tua vitória ela vai chegar. Tá? Para que eu finalize, quando há silêncio no céu, Deus envia a sua resposta. Quando há silêncio no céu, porque se preparam grandes coisas. Primeiro ponto. Quando há silêncio no céu, suas orações estão sendo recebidas. Segundo ponto. Terceiro ponto. Quando há silêncio no céu, ouve-se barulho na terra. E o quarto ponto. Quando há silêncio no céu, a sua vitória, a sua resposta é enviada por Deus. Olha comigo o versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Finalmente, chega enfim a resposta tão esperada. Mas olhem os processos que antes houveram. Grandes coisas estavam sendo preparadas. As minhas orações eram recebidas. Houve o barulho na terra. E agora sim, Deus então manda a minha resposta. Depois do silêncio celestial acabar, Deus então envia a resposta para aquele que aguardou, que perseverou, que não deixou a ansiedade tomar conta, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E por isso ele aquieta o seu coração em Deus. Salmo 37, 7. Descansa no Senhor, confia nele. Aquieta o teu coração. O incensário dos santos e a graça do Senhor convocaram os anjos e prepararam o palco. Agora eles vão tocar. É o que diz o verso 6. Os anjos se prepararam para tocar as trombetas. E assim que tocam, poderosas obras de libertação, transformação, milagres, bênçãos sobrenaturais começam a acontecer. Queridos, os anjos tocam as trombetas e as muralhas caem, os inimigos fogem, os obstáculos desaparecem, as ameaças se evaporam, o medo vai embora. Os perseguidores tropeçam, as guerras acabam. Enquanto isso, ainda ressoa no espaço as trombetas sendo tocando, um anjo após outro, e as trombetas tocando, as orações sendo respondidas, as bênçãos derramadas. O silêncio termina. Houve já na sua vida algum momento em que o céu esteve em silêncio? Eu acredito que sim. Eu acredito que muitas vezes na sua vida você já orou e o céu estava quieto. E talvez, muitas vezes, você tenha deixado de continuar orando. Você tenha deixado de continuar a buscar. Você tenha parado as suas campanhas, parado os seus jejuns, parado as suas buscas. O céu estava em silêncio.
Eu acredito que não uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes, talvez você já tenha passado por isso. Talvez você esteja passando por isso agora, nesse exato momento. Pastor, eu estou passando. Eu tenho orado por certa situação, pela minha família, pelo meu filho, pelo meu emprego, por uma porta a ser aberta, pela resolução de um problema. Eu estou num dilema e eu não sei o que fazer e eu estou buscando uma resposta de Deus. Eu gasto horas, suor, lágrimas, levanto de madrugada, acordo de manhã, vou dormir tarde da noite orando, buscando, e o céu está em silêncio. Deixa eu te falar, querido, grandes coisas estão sendo preparadas. Não deixe o teu coração entrar com a ansiedade. Não deixe essa ansiedade te dominar. Não pense que Deus te esqueceu, porque isso pode gerar um problema sério para você e te levar a uma depressão. Não permita-se acreditar que Deus lhe abandonou. Grandes coisas estão sendo preparadas e na hora certa serão derramadas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Mesmo que a terra se agite, mesmo que o barulho esteja grande aqui embaixo, acredite, continue orando, glorificando, buscando, não deixe de orar, não deixe de vigiar, não deixe de perseverar e confiar. Toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. A ansiedade, querido, ela tem sido uma marca registrada dos nossos dias e principalmente daquilo que nós estamos vivendo agora no mundo. O homem moderno vive debaixo de opressão, de medo, de estresse constante, diário. E ainda agora com essa pandemia assolando as nações, a ansiedade aumenta mais ainda. E isso é agravado quando o céu não responde às minhas orações na hora em que eu desejo. No entanto, nós podemos compreender o que se passa no céu quando nós lemos esse trecho que nós acabamos de estudar agora em Apocalipse 8, de 1 a 6. Agora você, através da visão privilegiada que João teve, consegue entender o que estava acontecendo no céu. Esse texto nos é dado, nos é informado, a fim de que as nossas esperanças sejam renovadas e que nós venhamos a acreditar que as nossas orações não são perdidas. Reafirma a nossa confiança, reafirma a nossa fé. O objetivo de todo o Apocalipse foi transmitir coragem a um povo perseguido, um povo atribulado. Essa mesma força Deus espera que nós tenhamos em momentos de tribulação. Ela deve nos impulsionar rumo à vitória. Querido, Deus não se esqueceu de você e nunca vai se esquecer. Não fechou os olhos diante do teu problema, nem tapou os ouvidos à sua oração. Eleve o seu olhar para o alto e fixe em cima da ansiedade. Na hora certa, as trombetas vão tocar. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor para você.